pelo convite, é um prazer estar aqui, a professora Ítala, pela indicação, aos colegas da Engenharia Elétrica, que é tão bacana e tão importante que a gente precisa na universidade. Quero também agradecer às nossas tradutoras de Libras, que fazem um trabalho fascinante, extraordinário. Eu não consigo parar de olhar para o que elas estão fazendo, sempre tentando entender a fantástica linguagem conceitual que elas apresentam. Parabéns a Lilian Palato e a Juliana Moraes por nos ajudarem a todos a compreender melhor, né? Eu vou falar sobre o Teorema do Equilíbrio, e o mote da minha fala é: a engenharia é humana, assim como as humanidades são engenhos. De certa forma, eu vou complementar um pouco a fala da minha colega, a professora Maria Eunice, tocando em temas muito similares, mas de um outro ponto de vista, né? Eu tenho aqui uma coleção de slides, o professor César Pagan, a quem eu agradeço pela introdução e por ajudar a repassar os slides. Ele vai estar fazendo o papel de, como eu digo, próximo, ele aperta o botão e passa para o próximo slide. Muito obrigado, César. Muito bom. Bom, eu vou me situar aqui um pouco na parte da história, de talvez explicar por que é que existe essa divergência ou essa até hostilidade entre as áreas de humanidades e as áreas de engenharia. Vamos lembrar um pouquinho das 7 artes liberais da antiguidade até o século XII, né, que funcionavam na educação europeia, e o Brasil é um pouco herdeiro de tudo isso, que eram o trivium e o quadrivium, né? Vamos começar a lembrar que o trivium levava em conta 3 temas elementares da educação, que eram a gramática, a retórica e a lógica, também chamada de dialética, né? Que, veja, é uma coisa extremamente importante. Hoje em dia parece pouco, né? Parece pouco, apenas gramática, retórica e lógica, mas veja que isso tem muito a ver com o domínio da linguagem, com o domínio da razão, né? E com o domínio da persuasão. Então, são 3 temas, para começar, que eram temas, os primeiros temas da educação antiga, que se hoje os nossos políticos tivessem um pouco disso, eu acho que o país seria muitíssimo melhor e o mundo também. Bom, mas o trivium, então, tinha esses 3 temas e ele era complementado pelo quadrivium. Próximo, por favor. E o quadrivium, né? O quadrivium acrescentava 3, 4 outros temas. Mas antes de falar do quadrivium, vamos falar um pouco do que esse trivium representava, na opinião de Hugo de Saint-Victor, um filósofo medieval e místico do ano 1130, mais ou menos, 1100 e pouco. Ele explicava o trivium da seguinte maneira: gramática é o conhecimento de como falar sem erro. Dialética ou lógica é o argumento que separa o verdadeiro do falso. Ainda hoje isso é extremamente importante, né? Saber argumentar, saber explicar o que é falácia e o que não é uma falácia, o que é verdadeiro e o que é falso, é super importante. E a retórica é a disciplina de persuadir a respeito das coisas adequadas, exatamente o que seria, digamos assim, a gasolina, né, da política. E esse eixo fundamental, com essas 3 peças, certamente formam a base completa da educação, né? E era complementada, então, pelo quadrivium. Mas note que a gramática tem prioridade, sobre as outras todas. Quer dizer, saber manipular a língua escrita e falada é algo de fundamental importância, né? No próximo, nós vamos ver, então, o que o quadrivium juntava nessa equação. O quadrivium aí já incluía aritmética, geometria, música e astronomia. Agora, vejam bem, o trivium poderia ser, hoje, modernamente, visto mais ou menos como algo
que tem a ver com as humanidades, enquanto o quadrivium, né, seria o equivalente das engenharias, né? Ou o chamado STEM, em inglês, né, que é ciência, aí o S, eu estou botando o S aí, fazendo a ênfase no S, porque em inglês a ciência, como latim, escreve com S, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o quadrivium seria algo equivalente às engenharias e o trivium às humanidades. Bom, e a música? Porque o que a música está fazendo aí, junto com a aritmética, a geometria e a astronomia, que certamente são disciplinas duras? O que a música está fazendo no quadrivium? Veja, isso é muito importante verificar, porque já no livro 3 da República, Platão associava a instrução musical com razão e discernimento. A música não era tocar 3 acordes de música sertaneja e juntar com cerveja, como é hoje. Era algo bem pensado, era algo que tinha a ver com uma profunda reflexão, inclusive com matemática. A música era algo instrutivo, que dava uma base muito importante, tão importante quanto a aritmética, quanto a geometria e quanto a astronomia. Quem estuda a música profundamente sabe da importância que tem a matemática na estrutura musical, né? Bom, mas aí, veja bem, a história do trivium e do quadrivium deu origem a essa diferença que a gente faz hoje em dizer que alguma coisa é trivial ou não trivial. Quer dizer, a palavra trivial, o adjetivo trivial, em português, em inglês, em francês, em espanhol, italiano e tantas outras línguas, tem a ver com a ideia de que o trivium era uma coisa simples. Trivial vem do trivium, que era então considerado uma coisa simples, e em contrapartida com o quadrivium, que era considerado algo muito mais sofisticado. Mas isso é um erro muito grande. Eu acho que é desse erro que começa, né? Eu não estou defendendo nenhuma tese de história do pensamento e nem de antropologia social, mas estou dando apenas uma opinião que pode ser melhorada ou discutida, que essa rivalidade e essa cisão que a gente vê e que tem que ser combatida, vem dessa ideia de que o trivium era algo simples e de que o quadrivium era algo sofisticado. Vamos ver no próximo slide que isso não é verdade. Veja bem, o que fazem as 7 artes juntas, né? Para começar, a gramática era a gramática latina, que não é trivial. Não é nada fácil. Se você é difícil mentir em latim, é difícil ser canalha em latim, é difícil fazer discurso político acanalhante, como a gente tem hoje feito para todo lado, em latim, porque o latim você tem que dizer claramente. Não tem intenções malandras por trás disso. Então, por exemplo, fazendo aqui como os medievalistas faziam, uma brincadeira com o início das palavras, né? Eles diziam assim, gram loquitur, gramática, fala. Dia, dialética, né? Vera docet, dialética, ensina a verdade. Ret, verba colorat, a retórica colore o falar, colore a linguagem. Música, canet, a música canta. Aritmética, numerat. A aritmética trata dos números. Geometria, ponderat. A geometria mede. E a asti, astronomia, colit astra, estuda as estrelas. Então, todas juntas, vejam que essas 7 artes, todas juntas, dão uma base fantástica para a educação. É uma verdadeira filosofia da educação. É algo que falta hoje em dia na nossa universidade, nas nossas escolas, onde cada momento troca-se uma disciplina por outra, uma confusão e entra a disciplina, troca, a filosofia entra no ensino médio, não entra mais, sociologia não entra, entra aquilo, a matemática é importante, não é mais importante, o vestibular, isso e aquilo. Então, falta eu acho que falta algo que a gente já tinha e que perdeu, né? Que é um todo harmônico, conjunto, que realmente educa o espírito. Próximo. Bom, o ponto é que
isso, né, a falta, eu penso assim, a falta desse todo, dessa ideia hegemônica e harmônica na educação, de uma filosofia bem fundada da educação, faz com que as humanidades e a engenharia sejam vistas, então, como alternativas excludentes. E, no fundo, isso não é verdade, porque beleza e razão não são antagônicas. Já Pitágoras dizia isso, lembrava que a matemática e a beleza do número, razão e proporção, são os primeiros princípios de tudo que existe. Não sei se esse pensamento pitagórico pode se manter completamente, mas, de fato, ele tem alguma razão, porque se você estuda a música e a arte, tendo em vista a beleza do número, da razão e da proporção matemática, você ganha muito. E, por outro lado, se você vê a matemática, a lógica, a computação, etc., como alguma coisa tendo uma razão humana, você ganha muito também. É isso que eu vou tentar mostrar daqui para frente até o fim da minha fala. Né? O próximo, por favor. Bom, então, beleza e razão não são antagonistas. Veja que aí eu tenho uma figurinha aí que mostra, está escrito em vermelho embaixo, as 7 artes liberais em torno de Sócrates, Platão e a filosofia. Quer dizer, as 7 artes estão rodeadas, né? Rodeiam Sócrates, Platão e a filosofia. Então, não precisa ter um antagonismo entre o pensamento socrático, o pensamento platônico e o pensamento da matemática ou da computação e da engenharia artificial hoje em dia. Não tem que ter isso. Ao contrário, tem que ter toda uma coerência entre elas que poderia nos levar a um melhor entendimento de tudo, né? E isso funcionou bem até o século XIII. No século XIV, esse espírito das artes liberais já tinha sido perdido para outras propostas ditas mais práticas, né? Entrou a teologia na proposta entre si, mas se for mal usada, como a gente vê hoje em dia, a teologia pode ser vista como uma das grandes fontes de falácia, porque ela falar sobre Deus, falar sobre o eterno, falar sobre o além, mexe muito com a alma humana e, como é algo muito sensível, pode ser mal usado. Não é obrigatório que seja mal usado, não tem nada errado em estudar teologia. Até no CNPq, a teologia e a filosofia estão juntas na mesma área de estudos. Mas tem uma maneira boa de fazer a teologia e tem uma maneira perversa de fazer a teologia. Então, a gente tem que ter em conta isso. Isso não estava ainda nas artes liberais, depois entrou, né? Então, isso tudo chegou até os nossos dias com a educação voltada para o mercado. A gente vê hoje em dia, por exemplo, certas faculdades, em particular as faculdades privadas, que tentam mostrar que a educação é algo só para o mercado, é só para formar um empregado, é só para formar alguém que vai dar lucro para outra pessoa. Isso, no meu ponto de vista, acho que no ponto de vista de todos os educadores que têm realmente apreço pela educação, é algo completamente errado, né? Isso é algo que devia ser combatido muito mais fortemente e a gente ainda está, digamos, olhando com isso com a boca fechada. Próximo, por favor. Bom, e o futuro da engenharia? Como é que fica isso tudo e o que tem a ver com essa cisão, com essa quebra entre o ponto de vista humano e o ponto de vista das humanidades e da engenharia? Bom, o ponto é que o futuro da engenharia não pode, eu vou fazer agora uma leitura um pouco mais assim pragmática da situação, o futuro da engenharia não pode deixar de olhar para as humanidades. E por que acontece isso? Vamos olhar aqui, por exemplo, um artigo que saiu numa revista especializada chamada Engineering in Real Life, chama 5 tendências modelando o futuro da indústria da engenharia. 5 Trends Shaping the Future of the Engineering Industry. Eu peguei dos 5, eu peguei os 4 e juntei em 4 que nós vamos ver como isso, o que vai acontecer na engenharia no futuro próximo, no futuro recente, que vai acontecer logo mais.
Primeiro, a questão dos gêmeos digitais. O que são gêmeos digitais? É você usar o mundo digital, né, o mundo, a computação, para fazer réplica exata das coisas do mundo físico. Para que isso? Para que você não tenha que ir até uma indústria, você vender uma máquina na Suíça, você não tenha que ir lá na Suíça para verificar uma peça que está errada e trocar. Você pode, se você tiver um gênio digital, exatamente alguém apontar o problema, digitalmente a gente vai saber como fica isso. Eu trabalhei na Itália, no Instituto de Ontologia Aplicada, era exatamente esse projeto desse tipo que estavam em mira agora na Comunidade Europeia, né? Fazer réplica digital de tudo para que a gente possa trabalhar nas coisas sem ter que fisicamente ir lá e desapertar os parafusos, né? Isso funciona muitíssimo, uma grande economia e uma grande agilidade. Bom, mas para isso, você tem que ter um ponto de vista muito cinematográfico das coisas. Você tem que olhar a literatura, a arte, o cinema enfim, e as artes visuais de uma forma interessante para que você consiga construir. O que vai construir o gêmeo digital não é um qualquer, não é apenas um cara formado numa escola que aprendeu Java e vai fazer JavaScript ou uma outra linguagem qualquer. Ele tem que ter um olhar profundamente humanístico, né? A impressão 3D, por exemplo, é outra revolução. A gente vê hoje em dia casas sendo construídas com máquinas digitais, né? com impressoras digitais. Você tem que ter, de novo, você quase um criador de estátuas. Opa, saiu, voltou. Você é quase um artista, para você imaginar tudo aquilo que pode ser feito com a impressão 3D. Outra coisa, os princípios de sustentabilidade, engenharia verde, pensar em recursos renováveis, eliminação de resíduos, material alternativo, etc., te traz o engenheiro próximo da ecologia. Próximo da ecologia, ele tem que estar próximo da biologia, né? E, por último, a inteligência artificial, a machine learning, o aprendizado de máquina e a robótica sofisticada, que estão cada vez mais presentes e ainda vão sofrer logo mais o advento da computação quântica. Está chegando, né? Vai demorar um pouco ainda, mas vai chegar, é inevitável que chegue. E ela pode levar a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a robótica a patamares inimagináveis. Eu não estou aqui fazendo louvores, tecendo loas à inteligência artificial, mesmo porque eu acho que ela seria muito melhor chamada de inteligência sintética e não artificial, né? Inteligência sintética porque daria para o gosto do público em geral a ideia de que a inteligência artificial está para a inteligência natural, assim como sei lá, a carne artificial está para a carne natural, né? Ou enfim, qualquer coisa artificial está para a coisa natural. Quer dizer, é um ersatz, é um substituto. É um substituto que pode ter as suas vantagens, mas ela não joga fora o que é natural. É apenas um substituto que é o que temos no momento, é o que podemos fazer, mas ela não é exatamente igual à nossa. Isso traria a clareza de que os robôs, os programas, os algoritmos fazem alguma coisa parecida com a inteligência, mas não fazem exatamente aquilo que a inteligência humana faz, né? Os aviões voam de outra maneira. Um avião não voa como um pássaro voa. Um foguete não voa como um pássaro voa. É um voo artificial. É um voo diferente, né? É um voo sintético. Se a gente tem essa clareza, eu acho que ajuda a gente, inclusive, em tarefas filosóficas e éticas que têm a ver com a inteligência artificial, né? Por isso que eu até gosto aqui de um pouco enfatizar a ideia de que deveria ser chamada também de inteligência sintética, né? Para que isso fique bem claro, né? Bom, próximo. Tá, uma questão interessante, né? Há um tempo atrás, há uns
3 ou 4 anos atrás, saiu uma matéria aí, acho que no The Guardian, em alguns outros jornais ingleses, de os grandes bancos ingleses, pelo menos naquela época, estavam preferindo contratar pessoas que escrevessem bem, né, pessoas que estudavam inglês melhor do que economistas. Por que será isso, né? Por que os bancos, em algum momento, preferem pessoas que escrevem bem e que têm uma intuição sobre a atividade humana mais do que um economista que faz belas estatísticas e escreve equações diferenciais para prever o mercado? Bom, isso tem a ver, olha lá, tem a ver levando a gente de volta àquelas 7 artes liberais, né? É porque eu vejo que conhecer a gramática, a retórica e a dialética ou a lógica faz um grande efeito. E isso é ecoado nesse recente livro do Robert Shiller, que é Prêmio Nobel de Economia. O livro dele chama-se Narrative Economics, ou Economia Narrativa. E ele mostra no livro dele, bom, ele é um Prêmio Nobel de Economia, então a gente tem que dar alguma importância porque o cara está falando, né? Ele mostra no livro dele por que o mercado precisa mais de linguistas do que de economistas, né? Ele mostra que as histórias populares, ou as narrativas, como se diz hoje em dia, mexem com as crenças das pessoas, que é o que movimenta o mercado. Veja bem, a Bolsa de Valores sobe e desce no mundo inteiro, não é só porque os economistas fazem previsões. É ao contrário, os economistas fazem uma explicação a posteriori. Depois que a Bolsa caiu, ou subiu, ou o mercado agora começa a preferir o ouro, ou a coisa qualquer, etc, etc, etc. A narrativa, né? A narrativa do Elon Musk dizendo que ia comprar o que ele ia comprar? Eu não sei se está Instagram ou ia comprar o Twitter, né? A narrativa dele mexeu mais do que qualquer coisa, porque mexe na crença das pessoas. E a crença das pessoas é o que modifica as eleições também. As pessoas votam no mundo inteiro, no Brasil talvez mais ainda, porque creem em coisas, e não porque elas fizeram um argumento racional e decidiram que o candidato A é melhor do que o B. Elas gostam mais de um candidato, elas simpatizam mais com o candidato, elas acreditam mais no candidato. Então, as narrativas são importantíssimas. E, além das eleições, é o que está por trás das fake news. O que são construções de fake news? São exatamente narrativas que tentam ser convincentes. E, ao tentar ser convincentes, elas mexem com as eleições, elas mexem com a economia. Veja, isso, então, é muito mais ciência humana do que engenharia, né? Por trás da economia, por trás do mercado, por trás das eleições e por trás de entender a sociedade, né? Vamos para o próximo? Bom, outra coisa interessante que vai mostrar por que os engenheiros têm que olhar para as humanidades e vai mostrar por que os humanistas têm que olhar para as áreas duras, né? Os humanistas têm que olhar para a lógica, para a teoria de probabilidade, para a teoria da computação, também, além do que a Marionice falou, das humanidades digitais, que realmente é uma área muito importante e crescente. Tem outras vertentes que eu vou tocar, que ela não tocou, que ajudam a entender isso aí. Por exemplo, novas disciplinas que estão relacionadas com o Big Data, né, com os grandes dados, com a realidade virtual, com a realidade aumentada, com a internet das coisas, com a bioinformática, tudo isso não pode ser, não consegue, essas áreas não conseguem ver uma divisão da engenharia ou ciências exatas. Vamos pegar 2 exemplos aqui que eu acho fascinantes, que um é o Unreal e outro é o GPT-3. Né? Eu vou explicar um pouquinho o que é o Unreal, para quem não notou ainda a importância, e o GPT-3. Mas antes de falar deles, eu só queria anotar o seguinte: para essas novas disciplinas que estão entrando na área do STEM, né, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática,
o engenheiro tem que ter habilidade linguística e inteligência intrapessoal. Ele não pode ser alguém que fica só no mundinho dele, tentando resolver as equações diferenciais ou apenas tentando escrever os seus programas. Ele tem que se voltar às disciplinas tradicionais de humanidades, ele tem que ter um pouco de visão de literatura, da história, da arte, né, da música, das artes plásticas, do cinema, para poder usar essas novas ferramentas, para poder se integrar nessas novas ferramentas. Ele tem que ter uma boa ideia da cultura da sociedade, da tradução e da interpretação. Nós estamos vendo aqui as nossas colegas fazendo a nossa tradução aqui em Libras, que é algo absolutamente fantástico. Não há máquina que possa substituir o que essas moças estão fazendo. Pensem um pouco nisso. É fabulosa esse exemplo aqui na nossa frente, é fantástico, né? Vamos para o próximo, que eu vou falar um pouco do Unreal e do GPT-3, né? Mas antes de falar disso, eu também queria deixar claro que eu não estou só dizendo que as engenharias têm que se tornar humanas. Eu também estou dizendo que as humanidades devem olhar a ciência, né? Tem um livro recente de Edward Slingerland. O livro da Cambridge University Press diz o seguinte: o que a ciência oferece para as humanidades, integrando corpo e cultura, né? Nesse livro, o Edward Slingerland argumenta o seguinte, que para que as humanidades progridam, ele está olhando outro ponto de vista agora, ele tá tentando instar as humanidades a olhar para as ciências mais duras, né? Ele diz, para que as humanidades progridam, os estudiosos de humanidade precisam levar a sério contribuições das ciências naturais, em especial sobre a cognição humana, né? Tem que olhar o que está sendo feito em neuropsicologia, na computação na neurociência e tudo isso. E eu diria mais ainda, tem que levar em conta o que está sendo feito nas questões de entender bem a probabilidade. O cientista das humanidades não entende bem a noção da probabilidade, que é uma enorme ferramenta da razão, que complementa a lógica, e sem isso a gente não consegue se movimentar racionalmente nesse mundo. Então, o livro do Slingerland, eu acho que é uma boa referência para que os humanistas olhem um pouco as ciências naturais também, né? Muito bem. Próximo. Vamos falar um pouquinho, então, do Unreal Engine e do GPT-3. O que é esse Unreal Engine? Botei aí a referência do site dele, na verdade, como alguém explicou aí, é a ferramenta mais avançada do mundo em criação de 3D para visualizações realísticas e experiências negócio do Unreal. Ele é o que está por trás de, hoje em dia, quase todos os filmes onde a gente vê assim, efeito computacional, computação gráfica, tal, é o Unreal. Para você mexer, ele está sendo usado na engenharia também, eu vi bastante isso, quando eu estava na Alemanha, na Itália, eu vi bastante isso, as empresas olhando isso e usando esse Unreal, que é um produtor de cinema, né? Que é um produtor de conteúdo cinematográfico, usando na engenharia para fazer multiplataformas imersivas, para fazer com que entre uma empresa e outra, uma empresa entre dentro do sistema da outra, entenda, compreenda e tal. Mas, para você trabalhar nesse Unreal, você não pode ser um engenheiro qualquer. Você tem que ter um engenheiro que tem uma enorme visão sobre as artes plásticas. Senão você não consegue nem começar a mexer nisso, né? Você não consegue começar a programar nada. Então, a pessoa que mexe nesse tal de Unreal, ele tem que ser uma pessoa que conhece a computação, conhece a engenharia e tem uma experiência muito boa nas artes plásticas, porque é uma grande plataforma de desenvolvimento para novos produtos comerciais que usa esse desenvolvimento de software. E ele vê também
a visualização científica. Ele é usado, por exemplo, na biologia, na medicina, na genética, tal, na química, né? Para tentar visualizar certas coisas que demorariam muito para ser feitas em laboratórios, digamos assim, reais, né? Então, ele é um laboratório virtual que possibilita que, com menos dinheiro e menos tempo, você consiga ter um grande ganho, né? E dentro de certas áreas da própria ciência, né? Quer dizer, para você mexer, em outras palavras, para você trabalhar com uma ferramenta dessa, que é uma grande ferramenta de engenharia, você tem que ter a sua vertente humanística, né? O GPT-3 é outra coisa dessa. Eu vou falar um pouco dele no próximo slide. Isso. O GPT-3 é algo também fascinante, né? É o seguinte, ele é uma grande plataforma voltada para a linguagem natural, mas assim, muito, muito grande, extremamente sofisticada. Começa por a gente notar o seguinte: a inteligência artificial, nos últimos, digamos, 10 ou 15 anos, sempre foi mais focada em imagens. A gente tinha exemplo de machine learning tentando ver reconhecimento facial, tentando saber o que é uma coisa se separa da outra, fazendo catalogação e classificação de imagens e tal, mas a inteligência artificial ainda era meio lenta no que concernia a linguagem. Mas esta ferramenta agora, o GPT-3, é focada exclusivamente na linguagem natural. Ela não vê, não tem imagens, não tem vídeos, não tem nada disso. Ela é focada em tratar a linguagem. Como é que funciona esse tal GPT-3? É uma enorme rede neural, uma rede neural massiva, né? Aí fabricada ou proposta pela OpenAI, que é a maior rede neural já criada. Ela tem 175 bilhões de parâmetros de aprendizado de máquina, todos voltados para a linguagem. O que ela faz? Ela vasculha a internet inteira e aprende tudo que é falado ou escrito dentro da internet. Tudo que já foi falado, que já foi dito, desde título de livro, artigo científico, até discurso, até o discurso do Bolsonaro, até o discurso, até os diálogos de Platão, e tudo está lá, ela vasculha tudo. Então, ela aprende muita coisa, por assim dizer, né? Do ponto de vista dessa inteligência sintética, né? E tem dezenas de aplicações comerciais que já usam isso. Ela é especializada em qualquer coisa que usa a linguagem natural em várias línguas, né? Não só em inglês, mas em pelo menos umas 10 ou 15 línguas que eu já conheço ali. Ela prepara, esse sistema, ele prepara conteúdo de mídia social, ele fabrica blogs, trata de anúncios e propaganda, catálogo de produto, gera aplicativo de site. Mais interessante ainda, para a questão de desemprego que a professora Marioni estava falando, ele escreve software, mas escreve muito bem, escreve software a nível dos engenheiros mais qualificados. Você dá um problema para ele, eu quero um software sobre isso, e o sistema escreve para você um software em qualquer linguagem de programação que você possa escolher. Faz contabilidade, faz folha de pagamento, análise de contas a pagar, preparação de impostos, como melhorar, como pagar menos impostos, tá? E mais ainda, agora vem a parte perigosa dele. Modifica textos para ou mais longos ou mais curtos, mais casuais, mais formais, mais informais, etc. Então, ele é um grande, perigoso fazedor de textos que influenciam. É um sistema que usa a retórica de uma maneira que pode ser boa e pode ser muito perversa. Vamos para o próximo slide? Bom, antes de eu falar dessa questão da singularidade, eu queria só complementar o seguinte: esse GPT-3 é perigosíssimo, porque, imagina, que ele ainda não está aberto para todo mundo, mas ele poderá ficar aberto, né? As pessoas podem se candidatar, eu mesmo me candidatei a mexer um pouco com ele
e até naquele meu artigo que eu escrevi, que eu mostrei ali, que escrevi sobre inteligência artificial, eu usei um pouquinho de uma variante desse GPT-3 para criar um texto na introdução do artigo para mostrar como é que ele é competente. Então, ele é muito competente, ele poderá ser um gerador de fake news absolutamente incontrolável, né? Ele é muito mais competente para escrever as coisas muito mais rápido do que vários escritores, vários nós humanos juntos, né? É difícil saber o que ele pode produzir de deepfake contra o que é verdade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre se a inteligência artificial ou a inteligência chamada sintética é melhor do que a inteligência humana ou não. Bom, o Nick Burns, que a professora Marionice citou, é um cientista de dados que ela não citou o Nick Burns, ela citou o Nick Bostrom, mas é um outro cientista que trabalha na mesma área. Ele diz o seguinte: bom, na verdade, o problema da inteligência sintética ou artificial são os dados, né? Não importa o quão excelentes sejam os seus modelos, né? Ou as suas máquinas que trabalham com esse modelo, eles serão tão bons quanto os seus dados, né? Então, em comparação com humanos, no aprendizado de máquina processa mais dados, tem um R a mais aí, processa mais dados e velocidade mais rápida, isso permite descobrir padrões que passariam despercebidos por uma pessoa humana. Mas, por outro lado, os humanos nascem com a capacidade de aplicar o que aprenderam, usando lógica, julgamento e compreensão, que foi o que a Marionice falou, das affordances, né? O ser humano tem affordance, e a máquina não tem. Será que vai ter um dia? Não sei, talvez nunca, talvez tenha. Isso que é o problema chamado problema da singularidade. Se um dia as máquinas tiverem essa affordance, que em lógica a gente poderia chamar de relação de consequência, os humanos sabem as consequências dos seus atos e entendem a consequência ética, a consequência econômica, a consequência social, a consequência psicológica, né? De certa maneira, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos os humanos têm capacidade de prever as consequências dos seus atos. A máquina não tem. Será que ela vai ter? Será que quando ela tiver, se é que ela vai ter, isso vai constituir naquela famosa singularidade que vai dar o ponto de não retorno, o ponto em que as máquinas dominarão os seres humanos? Bom, isso é uma questão que não dá para discutir aqui, mas é uma questão que se coloca, tá? É uma questão que se coloca. Temos que ter isso claro entre o que discutimos, né? O próximo, por favor. Bom, e além daquele do Unreal e do GPT-3, temos aí o fenômeno do metaverso, né? Por exemplo, tem esse artigo aí, o metaverso, e como ele vai revolucionar tudo, né? Hardcover, que está errado aí, é um livro que apareceu aí, que fala sobre o metaverso, tem muita coisa que fala sobre isso, que é uma realidade virtual imersiva e interativa. É uma evolução da internet, né? Ele entrou em moda, o metaverso, que, aliás, a palavra é interessante porque ela se refere a como dizer assim, a uma evolução do universo, né? O universo seria um verso, e o metaverso é o que está além do tal do verso, né? Além daquilo que versa, aquilo que existe, né? O universo é tudo que existe, o metaverso está além de tudo que existe. Essa é a ideia do metaverso. Ele entrou em moda aí desde que o Facebook mudou o nome dele para Meta, e ele adotou a intenção de usar o metaverso em sua plataforma. Bom, isso o que significa usar esse metaverso? Ele é bom, é bacana, é interessante, pode possibilitar uma mudança na economia? Pode. Vou falar um pouco sobre isso, mas ele também tem uma realidade, tem um lado perverso, né? Vamos olhar que lado perverso ele pode ter. Próximo, por favor. Bom, o metaverso não é uma única tecnologia, é uma convergência de várias tecnologias separadas e que estão amadurecendo muito rapidamente. Eu imagino
O que vai acontecer com o metaverso quando aparecer a computação quântica? Não quero nem imaginar onde vai chegar isso. Não tenho capacidade imaginativa suficiente, mas sei que vai ter uma enorme revolução, né? Essas tecnologias, quando são juntadas, elas podem criar, olha só, a experiência de um ambiente imersivo tridimensional, no qual os usuários interagem com os seus arredores e outros usuários como se estivessem em um espaço compartilhado. Por exemplo, você pode dar uma festa de aniversário no metaverso, onde você aperta a mão dos outros, recebe tapinha nas costas, recebe abraço, você vai sentir o abraço do seu colega, o calor do abraço, você vai assoprar a velhinha, você pode fazer um discurso, você pode ver se as pessoas estão tristes ou contentes, etc. Você pode ter toda a experiência que você teria, digamos assim, realmente, do ponto de vista da realidade real, se é que se pode dizer isso, nessa história do metaverso. Mas isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Vamos ver para o próximo slide? Porque, além dele trazer uma nova economia, ele vai ter a sua própria economia. Ele vai ter uma economia nativa, inclusive ativos digitais próprios de comércio. E quer dizer, isso é o que já está acontecendo hoje em dia. As pessoas podem comprar roupas virtuais, carrinho virtual, casa virtual, fazer viagem virtual. Não só que ele interfere na economia, ele vai ter a sua própria economia. O que isso vai significar? Será que essa economia do metaverso vai ser aquela economia boazinha, que vai colocar os pobres e os desprovidos dentro daquilo que a gente gostaria que acontecesse numa economia solidária e de vertente socialista? Ou vai acontecer o contrário? Ele vai ainda, desculpe, vai ainda aumentar mais o fosso entre os que têm e os que não têm. Eu aposto mais nisso. Eu aposto mais que quem trabalha com o metaverso é quem já tem o poder, e quem já tem o poder não vai querer dividir esse poder, né? Então, a economia do metaverso é uma coisa que pode piorar mais ainda essa divisão entre quem tem e quem não tem, entre ricos e pobres, quem conhece e quem não conhece, quem domina a tecnologia e quem sofre os efeitos vampirescos dessa economia que tira dados dos pobres para alimentar os ricos, né? Próximo, por favor. Além de ele trazer essa nova economia, esses mundos virtuais, eles podem criar mundos virtuais pessoais. O metaverso vai ter, e já tem, juntando isso com o GPT-3, juntando com o Unreal e com outras tecnologias, ele pode adaptar os mundos virtuais algoritmicamente, com base nas crenças de cada pessoa. Veja bem, veja aquela economia das narrativas que o Prêmio Nobel de Economia está falando, funcionando aqui na base algorítmica para que o algoritmo adapte tudo isso para você e distorça ainda mais a sua percepção da realidade. Então, ele vai saber o que cada pessoa pensa sobre um certo candidato e pode modificar algoritmicamente a crença dela. Pode modificar algoritmicamente o que é que essa pessoa acredita e em quem ela vota, o que ela compra, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela segue, o que ela não segue. O que os algoritmos do TikTok já faz isso de uma maneira muito perversa, o metaverso vai piorar muito ainda mais. É muito perigoso. Bom, o que tem a ver a engenharia com tudo isso? O engenheiro tem que olhar para isso. O engenheiro tem que usar para essa capacidade humanística perversa dessas novas tecnologias, né? Próximo, por favor. Aí entra em pauta a tal da destruição criativa, que é uma ideia do economista austríaco Joseph Schumpeter, que é um dos grandes economistas do século XX, que ele mostrou que, como a destruição criativa e o desmantelamento das práticas de longa data abre caminhos impensáveis para a inovação, não só bons. Ele não da economia socialista, mas também um crítico da economia capitalista, né?
E essa ideia dessa destruição criativa, que a gente já está vendo hoje em dia, é uma força motriz do capitalismo. Ela cria novas riquezas, destrói riquezas antigas, destrói elites antigas, cria novas elites, mas isso não é uma coisa sempre boa. Isso pode ser um grande perigo. Próximo. Por exemplo, a Netflix, quem é que pode enfrentar sozinho essa destruição criativa? A Netflix é um exemplo de destruição criativa. Ela destruiu tudo aquilo que a gente conhecia sobre alugar filmes e tudo isso, blockbuster, esse tipo de coisa, e criou o streaming. E agora tem vários concorrentes. O Bitcoin, as moedas virtuais, é um grande caso dessa destruição criativa aí. De certa forma, ela está destruindo e mudando a economia mundial. Por bem ou por mal, né? A gente sabe que isso, por bem, ela pode destruir os bancos centrais, mas ela também pode servir de uma economia profunda e uma economia sombria, pelo qual as pessoas hoje em dia exigem resgates em Bitcoin e não mais em dólar e euro. Nós sabemos tudo isso. A internet é outro exemplo mais abrangente de destruição criativa. Por exemplo, a internet móvel, né, a internet no celular, ela criou perdedores, né? Não só os taxistas agora perdem lugar para o Uber e para outras coisas, mas os cartógrafos perdem lugar para sei lá, o Google Maps, esse tipo de coisa. Os jornalistas perdem lugar para os Google, o YouTube, e o Facebook, e o Twitter, e tudo esse tipo de coisa. As TVs perdem lugar para a TV virtual dentro da internet, os bancos perdem lugar para os bancos digitais. Isso é bom ou isso é ruim? Está destruindo aquela elite antiga, mas está criando uma outra elite. Como é que a gente vai entender tudo isso? Quem vai enfrentar? Os humanistas ou os engenheiros? Né? Ou eles todos juntos? Né? E, por fim, eu mencionei no título da minha palestra o Teorema do Equilíbrio. O que será que é esse tal Teorema do Equilíbrio? Bom, a grande novidade aqui é que o Teorema do Equilíbrio não existe. Não existe e nem poderá existir. Tá? Não tem teorema de equilíbrio nenhum que possa equilibrar a atividade de qualquer coisa, muito menos ainda entre os humanistas ou os engenheiros. Como disse um grande lógico, Saul Kripke, que é o inventor da semântica da lógica modais e que tem tanta importância na filosofia e na computação, ele é meio estranho, às vezes fala umas coisas meio esquisitas, mas uma coisa que ele disse que é muito interessante é o seguinte: não há substituto matemático para a filosofia. Né? Não dá para você criar um teorema sobre um tema que é filosófico. Por exemplo, um tema filosófico é este entre o equilíbrio entre o humanismo e a engenharia que devem colaborar juntos. Então, teorema de equilíbrio nenhum, não existe nenhum, nem poderá existir. A única forma de pensar em equilíbrio é nós, enquanto seres humanos, usarmos a nossa criatividade, a nossa razão, a nossa dialética e a nossa retórica e a nossa gramática para tentar entender tudo isso. Tá? Eu agradeço muito a atenção e quero me colocar agora aqui para responder as questões. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, professor Walter, pela sua excelente exposição.